Sejam bem-vindos ao RTV Notícias. Começamos este bloco informativo com a capa do jornal Diário dos Açores. Destaque para o setor das pescas, acompanhado com fotografia com uma declaração de Liberato Fernandes, da Cooperativa de Pescadores Porto de Abrigo. O mandato deste governo no setor das pescas é desastroso, podemos então ler. Chamada de capa para a saúde. Lemos: elevador da nova unidade de saúde de Água de Pau não funciona. Ainda, poeiras do Saara cobrem os céus dos Açores até quinta-feira. São estes os destaques de capa do jornal Diário dos Açores. Agora, a capa do jornal Correio dos Açores, destaque vai para as obras, acompanhada de fotografia na rotunda do Pico do Fogo, que estarão concluídas no início de setembro. Ainda destaque para o investigador italiano Luigi Antonio Cipino, que descobriu minerais raros no Água de Pau, no vulcão de Água de Pau. Ainda também destaque para a saúde, podemos ler: vai ser aberto concurso público para a ampliação e remodelação das urgências do Hospital do Divino. Ainda também lemos do lado direito do jornal, destaque para a Ponta Delgada, mais de 50 mil pessoas inundaram de branco a cidade. Ainda na capa lemos também: polícia apreende 1000 doses de haxixe na Ribeira Grande. Agora, a capa do jornal, a voz de Loulé. Destaque vai para Lídia Jorge, agraciada por Marcelo Rebelo de Sousa. Vemos a escritora na fotografia de capa, acompanhada por Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda exerce atualmente a vigilância no concelho de Loulé durante o período crítico dos incêndios florestais. Chamada de capa para 3 alunas do Conservatório de Música que recebem diploma. São então estes os destaques das capas dos jornais regionais de hoje. Passamos agora para a notícia de abertura. A concessão de empréstimos por parte das empresas especializadas continua a crescer a 2 dígitos, com os dados de junho a mostrar um crescimento de 47,7% em termos homólogos, subindo para 752 milhões de euros. O que tem mais peso é o crédito ligado aos fornecedores e atinge o valor de 425 milhões de euros. A subida em termos homólogos foi de 73%. Numa análise semestral, o total destes créditos chegou perto dos 2.000 milhões de euros, mais 46%, o que representa quase o dobro de todo o crédito clássico dominado pelo crédito aos particulares para consumo e supera mesmo os valores totais ligados ao consumo. Passamos agora para o habitual comentário. Tenho comigo hoje Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos com a vaga de incêndios que assola o país. Em primeiro lugar, convém recordar que este foi o julho, mês passado, julho, passou há 9 dias, mais ou menos, foi o mais quente dos últimos 86 anos. E isso certamente não estará desligado do fenómeno de incêndios a que estamos a assistir. Por outro lado, é crítico, sabemos a forma como há muitos anos vários ministros da Educação têm tentado fazer o emparcelamento rural, que permitiria, por certo, um conjunto de sinergias tendentes a evitar a propagação dos fogos e talvez uma maior vigilância sobre a mata. Seja como for, temos estado assolado por incêndios com uma grande bravura e só é possível detê-los pela bravura ainda maior, que é aquela dos homens da paz, dos bombeiros, que têm estado no terreno a lidar diretamente com o fogo. Dizer que chegamos hoje a ter 12 meios aéreos ao mesmo tempo em simultâneo no território nacional, o que é um bom indicador da gravidade da situação que estamos a viver. Bom, no sentido em que explica bem, não é, que estamos aqui, de facto, perante uma situação anormal e que eu também não desligaria da necessidade absoluta que temos todos de encontrar caminhos
e obrigações em relação aos detentores das parcelas de terreno, que em muitos casos, muitos proprietários são pessoas de idade e, portanto, não estão em condições de prover a limpeza das matas, mas não podem disso ser eximidos sob pena de até a própria vida deles e dos outros ficar em perigo. Por isso, estou convencido que vamos ter que ter aqui uma posição mais proativa do Governo, mas seguramente também das populações, das autarquias e, portanto, haver aqui um esforço que permita, na realidade, pôr fim a um conjunto de fatores que têm influenciado as ignições que acontecem, é bom dizê-lo, dizer Secretário de Estado, como já tem dito outros, a horas em que normalmente isto não devia acontecer, que é justamente entre a meia-noite e as 8 da manhã. Por isso, significa que há aqui mão criminosa e mão criminosa que, por certo, não fará isto, enfim, tirando um caso ou outro de patologias pirómanas e como volta e meia nos somos confrontados com verdadeiros pirómanos, portanto, pessoas que têm, sentem algum prazer ou tiram alguma satisfação dos incêndios que eles próprios propagam. Provocam. Exatamente, tirando esses casos, nós precisamos de perceber, numa análise mais fina, o que é que acontece, por exemplo, às madeiras e àquilo que resulta, digamos, dos incêndios. É certo que muitas vezes resulta coisa nenhuma, mas também é verdade que em muitas áreas resulta madeira que depois é rapidamente transformada e cujo destino não sabemos. Por isso, importa conhecer as razões pelas quais não temos sido mais eficientes e eficazes também, já agora, na luta contra os incêndios, sabendo que, no essencial, estão detectadas as causas. E uma delas é, como eu disse a princípio, o problema da multiplicidade de propriedades pequenas e muito pequenas propriedades agrícolas que não são cuidadas em matéria dos seus do mato, por exemplo, aquilo que vulgarmente se chama mato, das suas plantas selvagens, e que depois são pasto fácil para as chamas. É importante perceber como é que poderemos colocar essas pessoas perante a responsabilidade de terem que cuidar das matas de que são proprietários. Albino Almeida, neste momento um dos incêndios mais preocupantes decorre no Funchal. Também em Viana do Castelo decorre um incêndio onde, aliás, se pediu ajuda também à Espanha. Exato, é o que eu digo, quer dizer, nós temos aqui neste momento um esgotamento muito grande, começa agora a ter reflexos, não é? Nós sabemos que, por exemplo, nos primeiros dias de calor, até nós humanos nos adaptamos bem à circunstância. Depois o cansaço acaba por fazer, digamos, ruir alguns pressupostos, não é? Uma das matérias mais, que me parece óbvia, não é? Tem que ver exatamente com o facto de, nos primeiros tempos de calor, nos primeiros dias de muito calor, a floresta vai aguentando. Depois, as próprias, digamos, plantas ficam vulneráveis, isto é, ficam de tal maneira secas que têm tendência a arder, e todos nós nos lembramos daquela experiência que, através de um vidro virado para o sol de forma muito bem orientado, que às vezes na natureza é um acaso, mas está também orientado, sabíamos muito bem o que é que acontecia quando o raio de sol passava por uma superfície vidrada, sabemos muito bem o que é que acontecia depois, num determinado ponto, que era uma ignição de uma planta ou de um bocado de papel, se fosse o que fosse, desde que fosse incinerável, não é? Conseguia-se isso ao fim de alguns minutos de exposição solar. Por isso, significa que há aqui fatores, digamos, naturais também que importa prevenir. Foi ativado o plano de emergência no Porto, que se prolonga até quinta-feira. Pois isso significa que todos os que estão afetados têm particulares responsabilidades no ajudar a debelar os fogos. Quer dizer que este Estado implica voluntários, pessoas, moradores, que têm neste momento a estrita obrigação de limpar as zonas perto das suas casas, nomeadamente, em muitos casos, mantê-las úmidas quando estejam próximos de focos de incêndio, mantê-las bastante molhadas, na perspectiva de que o fogo, ao chegar a essas propriedades, acabará por morrer, na medida em que não tem condições de continuar a consumir, digamos, aquilo que tem vindo a consumir nos últimos tempos, que não perdoa casas, inclusivamente. E por isso, isto implica bombeiros, exército,
e implica todas as pessoas, enquanto tal, a tomar conta, digamos, atentos ao que é a qualquer sinal que venha, que indicie fogo, que indicie incêndio. Albino Almeida, estamos de facto a passar por, digamos assim, uma semana atípica no que toca aos incêndios, dado o elevado número de incêndios então que decorrem neste momento em Portugal, mas de facto este é um assunto também recorrente de ano para ano. O que é que está a falhar, Albino Almeida, nesta questão dos incêndios? Bom, para mim, global... Ou o que é que deveria mudar na questão dos incêndios e na questão das matas e da floresta? Nós agora, quando há tempos que levantou a questão de as freguesias voltarem a deixar de ser uniões e agregações de freguesias, nós demos-nos conta, por exemplo, aqui bem perto de nós, no nosso Concelho de Gaia, que não sabemos exatamente onde é que estão os limites das nossas freguesias, não é? Por isso, isto, respondendo concretamente à pergunta que fez, tem aqui algumas, implica aqui alguma atenção, não é? Porque temos hoje um planeamento do território que passa por não sabermos exatamente o que é de quem, não é? Portanto, eu diria que o que tem falhado fundamentalmente, como eu disse no início, é o emparcelamento agrícola, fazendo, digamos, sabendo quem são os donos, as pessoas numa determinada área, e fazendo com que assumam as responsabilidades que essa propriedade lhes traz. Isso para mim é evidente, não é? Só há fogo porque há material para arder. E isso parece uma evidência, não é? Não é pelas árvores que as chamas se propagam, propagam-se pelo chão, propagam-se pela mata, por aquilo que nós chamamos mata, e para além dos fatores de risco existentes numa vaga de calor como a que temos atravessado, há de facto algum descuido com a limpeza das matas, que é, digamos, do meu ponto de vista, a razão maior pelas quais estas ignições são muito rápidas, iniciam com muita facilidade e depois são muito difíceis de debelar, porque, como toda a gente sabe, que tem experiência disto, o próprio fogo, sendo quente, tem um movimento ascendente. E ao ter um movimento ascendente, projeta, digamos assim, ar frio. Ao projetar ar frio, faz com que muitas vezes isto potencie os ventos. E todos nós sabemos que os bombeiros temem os ventos, uma vez que eles são geradores de chamas mais fortes, de maior capacidade incendiária, digamos assim. E por isso, eu diria que era absolutamente decisivo que pudéssemos ter regras muito claras, obrigações muito claras de limpeza das nossas florestas. E, a limite, procurar organizar o país de maneira a nós termos a percepção sobre quem é quem vigia o quê dentro do quadro do nosso país. Acho que por aí faremos alguma coisa. Já se percebeu que nem os meios aéreos, por exemplo, talvez não tenhamos uma... Temos hoje os drones, muito se discutiu nos últimos dias sobre os drones, sobre a forma como os drones fazem a captura de imagens e, desse ponto de vista, de uma forma preventiva, poderiam indicar-nos os locais onde pode haver incêndios, mas provavelmente aquilo que os drones não fazem é identificar as áreas onde há mesmo incapacidade de saber quem são os donos e determinar os procedimentos que todos devem ter em matéria para prevenir incêndios. Eu acho que aí há alguma coisa para fazer. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de uma questão. Todos os anos também aqui falamos desta questão do início do ano letivo e também as famílias que têm filhos têm todos os anos também um gasto elevado no regresso às aulas. Nós temos este ano uma situação que o Ministério dá os manuais ao primeiro ano. Empresta, para sermos rigorosos, porque há uma cláusula que obriga, há um contrato que obriga a devolver os manuais no final do primeiro ano. Vamos ver como é que corre. Não parece que tenha sido particularmente feliz a forma de o fazer. Teria preferido generalização através das autarquias, das câmaras municipais, muitas delas já com histórico que já sabiam fazer, e agora o que estamos a perceber é que poderemos estar a abrir uma caixa de Pandora em matéria daquilo que é o papel, por exemplo, dos agrupamentos de escolas na distribuição dos manuais que serão gratuitos. E por isso, eu acredito que nesta mudança de modelo é capaz de haver bom senso, somos capazes de ter bom senso e equilíbrio, que é o que, à partida, pode ter faltado. Quando nós dizemos os meninos de 6 anos vão devolver os manuais, eu acho que não vão devolver coisa nenhuma e que será péssimo tirar-lhes os manuais das mãos tão cedo, de maneira que vamos ver como é que resulta, mas enfim, à partida há um grupo de famílias que têm os filhos a começar o primeiro ano este ano
e que provavelmente não, naturalmente são aquelas que vão ter os filhos a progredir nos anos seguintes e vão apanhando ano após ano esta generosa política de aquisição e distribuição de manuais. E repare que não falei nem de empréstimo, nem de dádiva, porque não é nada disso que se trata. Como é que vai funcionar, Albino Almeida? É para todas as famílias? Essa é uma incógnita, por isso, os manuais, por exemplo, que a Câmara de Gaia dava até ao 9º ano, e esses nós sabemos que Mas a autarquia de Gaia dava mesmo os manuais até ao 9º ano a famílias carenciadas? Sim, nunca houve devolução, portanto os livros morriam nas famílias, por isso significava a oferta dos manuais escolares. O que temos visto noutros lados, e concretamente aqui, não é? Na nossa cidade do Porto, é que, e em Matosinhos, peço desculpa, é que a maior parte das escolas imitam voucher, os pais descontam o voucher na papelaria da sua confiança ou da sua tradição. Por norma, isto tem resolvido os problemas, não tenho tanto noção de que tenha resolvido o problema da reutilização, esteja resolvido, porque acho que há muito mais pessoas a reutilizar manuais do que aquelas que temos percepção, muito mais, e portanto eu diria que é preciso olhar para a medida, percebendo o que ela é. Os manuais são de facto, é bom que sejam disponibilizados aos alunos, porque isso a prazo vai reverter umas centenas de euros a favor das famílias que bem deles estão necessitadas. E por isso eu acredito que esta modalidade de conceder que as famílias fiquem com os manuais no primeiro ano, do meu ponto de vista, se não for continuada como foi feita agora, vai trazer sérios constrangimentos. Eu espero que sejam ultrapassados a tempo e horas, porque é o caso, por exemplo, do que está a acontecer com o ensino privado. Os manuais são também para o ensino privado, nas mesmas circunstâncias, e todos nós percebemos que cria, a partir de uma grande desigualdade, porque as crianças de posses maiores poderiam certamente fazer face a essa despesa, como disse bem, nesta altura do ano é muito grande, exatamente, aumentando por essa via as desigualdades que já existem e que por este caminho, ou eu vejo mal, não se vão resolver como nós gostaríamos, porque aquilo que defendi enquanto dirigente associativo e o que eu defendo agora é exatamente que os livros, para quem tivesse rendimentos capazes, não é? Pudesse ser descontado no IRS, para quem tem rendimentos. Para quem não tem, seria naturalmente o Estado a ceder a esses manuais. Havia mais... Claro, havia mais justiça, porque o que vai acontecer é que, com o que não compram de manuais para o ensino regular, as famílias que são mais fortes, que são procedentes, não é? Que têm, de facto, uma vão comprar o essencial do português, da matemática, das ciências e outras coisas, e, portanto, corremos o risco de estar a induzir desigualdade na situação das crianças na escola. Muito bem. Albino Almeida, o Ministério proíbe os TPC nas atividades de enriquecimento curricular. Como é que podemos ver esta medida e que leitura podemos também fazer dela? Uma medida que há muito tempo as famílias vinham a colocar, que era não transformar as atividades de enriquecimento curricular em mais escolaridade. É, portanto, positivo. Eu diria que deverá haver um espaço para estudo acompanhado, acompanhamento ao estudo, enfim, para retirar dúvidas, mas aquilo que for eminentemente lúdico e recreativo não deve, de facto, poder ter exames, porque, em boa verdade, nós estamos a falar de uma atividade que se pretende que seja eminentemente lúdica e não instrutiva, não é? Por isso, nem exames, nem provas, nem nada que possa confundir que as atividades é mais do mesmo, mais horas do mesmo, que é brutal. O objetivo destas atividades de não permitir trabalhos de casa está em linha com não ter exames, mas provas de aferição. Ou seja, nós temos que perceber se a escola ensina. Não pode ser a escola verifica se a família ensinou, porque manda um grosso do trabalho dos alunos, sistematização e da operacionalização dos conhecimentos para casa. E, portanto, se as famílias estão lá para ajudar, os alunos safam-se, entre aspas. Se não estão, os alunos se sobram. Ora, a escola não se fez para verificar se as famílias ensinam, fez-se mesmo para ensinar, e é no tempo de escolar deve ensinar, e no tempo lúdico ou recreativo deve ser tempo lúdico ou recreativo para brincar e para jogar, sendo certo que convém que lá em casa se perceba que jogar é algo que fazemos de acordo com regras pré-estabelecidas no próprio jogo que escolhermos,
E brincar é, digamos, é outro jogo, mas com regras que nós estabelecemos, nós e os nossos amigos. E, portanto, estas duas atividades, brincar e jogar, são essenciais ao desenvolvimento das crianças. É essencial desenvolver esses caminhos e essas experiências nas atividades de enriquecimento curricular e não levar mais estudo para dentro das atividades de enriquecimento curricular. Muito bem. Albino Almeida, esta é uma questão que se tem colocado nos últimos dias. Os alunos com necessidades educativas especiais e depois dos 18 anos? Pois, o país não tem muitos cátalos, não é? Não tem muitos caos, como se diz, mas precisa ter, porque o problema dos pais quando têm filhos diferentes é o que vai acontecer ao meu filho quando eu não estiver cá. Ora, justamente à medida que ele deixa o sistema educativo, não é? Já lhe está a acontecer alguma coisa, porque em princípio não tem emprego fixo e estável, como aos outros, de resto, mas enfim, para uma pessoa que tem dificuldades de autonomia, não ter essa coisa base de autonomia, que é o seu próprio, poder ganhar o seu próprio sustento, é muito preocupante. Por isso eu diria que é uma matéria para a qual todos temos que prestar atenção, que é essa mesma, de garantir que as pessoas com diferença também tenham um acompanhamento, depois dos 18 anos. Exatamente, e alguns até, é bom dizê-lo, com resultados que nos deixam absolutamente abismados. Ou seja, é importante dar a todos, de acordo com as suas capacidades e com as suas possibilidades. Agora, para terminarmos o nosso comentário de hoje, um tema que põe, digamos assim, a escola pública e a escola privada. As escolas públicas perderam 4 vezes mais professores do que as escolas privadas. É porque, vamos lá ver, a forma como se organizam as atividades letivas nas escolas públicas e nas escolas privadas são imensamente diferentes, não é? E por isso, nós fomos assistindo ao longo dos anos a reformas que deixaram sedimento e, portanto, deixaram professores num limbo, que eram os chamados horários zero. Como é que é possível haver pessoas que estejam a trabalhar e não tenham nada para fazer? E, portanto, isto é uma coisa verdadeiramente inacreditável, não é? Mas aconteceu nas nossas escolas. Portanto, significa que nós assistimos, por um lado, a um reajustamento dos recursos, pela diminuição brutal, por razões económicas, é bom dizê-lo, dos horários zero, mas, ao mesmo tempo, e muitos desse horário zero era o que faziam, não criamos outras valências que são precisas nas escolas, não é? Mais psicólogos, mais psicoterapeutas, e por isso, para lidar com as crianças diferentes, e por isso eu tenho para mim que esta questão é muito delicada e a ela voltaremos várias vezes, que é, de facto, a matéria que me colocou. Vamos cá voltar muitas vezes durante o ano. Tenha disso a certeza, e os nossos telespectadores também. Vamos ouvir falar disto, de facto, ao longo do ano, com muita força. Muito bem. Albino Almeida, muito obrigado. Eu é que agradeço. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Bem, então, previsto o céu pouco nublado ou limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 19 graus e uma máxima de 32. Em Lisboa, a mínima será de 19 graus também e a máxima de 35. Em Faro, a mínima será de 20 graus e a máxima de 29. É tudo por agora, já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.